Aleluia, 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 aleluia. Quero ouvir o que o Senhor irá falar. Tua palavra vai minha vida transformar. Luz para o meu caminho, verdade e vida. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e sentou-se. Os discípulos aproximaram-se e Jesus começou a ensiná-los. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo tipo de mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. E que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Irmãos e irmãs, celebramos hoje todos os santos, aqueles conhecidos e também os desconhecidos, os que foram canonizados e os que são anônimos, os que deram a sua vida como mártires e aqueles que ao longo de toda uma vida viveram em Deus e com uma morte natural fizeram a sua Páscoa para Deus. Celebramos hoje os nossos irmãos que nos precederam no reino de Deus. São eles os santos e santas de nossa devoção, mas também pessoas talvez vistas como comuns, mas que tiveram uma vida exemplar, que realmente
vivenciaram o Evangelho. Celebramos os filhos de Deus que têm como mãe uma igreja que é santa e da qual nós participamos. Hoje, a primeira leitura fala por meio do livro do Apocalipse, numa visão que João tem. O que ele vê? Uma multidão diante do Cordeiro. São aqueles que foram marcados, são os santos que estão diante de Jesus, que como um cordeiro dá a sua vida por nós e nos lava. E as vestes dessas pessoas são brancas, lavadas pelo sangue do cordeiro. Ou seja, essas vestes representam a santidade de Deus. E com o sangue de Jesus Cristo, essas pessoas foram purificadas. Mas a palavra fala de um número: 144 mil, aqueles que serão salvos. Alguns grupos religiosos vão ler esta passagem ao pé da letra. Pensemos, se apenas 144 mil fossem salvos, seria 3 vezes mais que a população de Santa Cruz do Rio Pardo. Agora pense comigo, já ultrapassamos uma população mundial de 7 bilhões de seres humanos, sem falar naqueles que viveram em outras épocas antes de nós. Se a gente imaginar que só 144 mil vão ser salvos, é como se a gente visse a salvação tal como um vestibular em que há poucas vagas e muitos vão ser eliminados. Mas a palavra de Deus não está falando sobre isso. Esse é um número simbólico. O número 12 representa as 12 tribos de Israel, os 12 apóstolos. O 12 na Sagrada Escritura representa totalidade. 12 vezes 12, 144. Elevado a 1000, 144 mil. Então quem são esses? São todos aqueles que se deixaram lavar por Jesus Cristo. Pessoas de todos os povos, raças e nações. A santidade e a salvação é para todos que aceitam a Jesus Cristo, que vivem nele. No princípio, lá no Antigo Testamento, a palavra santo era destinada apenas para Deus. Mas quando Jesus Cristo vem a esta terra e se encarna, ele santifica a tudo e a todos com a sua humanidade e com o seu sacrifício santo na cruz. E a partir disso, também nós fomos santificados através do batismo. Tanto é que no Novo Testamento, São Paulo, quando ele se refere aos cristãos, ele vai chamá-los de santos. É isso mesmo. Todos os batizados eram chamados de santos. Daí você pode até dizer, como algumas pessoas costumam falar: bom, eu que não sou santo. Normalmente a gente usa esta frase para se justificar de alguma coisa que a gente faz de errado, ou até mesmo para falar de algo em que nós falhamos e que nós não estamos muito dispostos a mudar, não é? Quando a gente fala: eu não sou santo, nunca fui santa, não é? Mas esta santidade não é para poucos, como ouvimos o Papa falar no comentário inicial. Esta santidade é uma vocação para muitos, para toda e qualquer pessoa. E Jesus Cristo hoje apresenta um programa de vida que é um caminho de santidade, que são as bem-aventuranças. Sabe o que significa bem-aventurado? Significa feliz. Feliz. Quem não quer ser feliz? E o plano de Deus para cada um de nós é um plano de felicidade. Mas nos nossos dias, muitas pessoas idealizam felicidade como o máximo de prazer e o mínimo
para não dizer nada de dor. A felicidade, ela não exclui a dor, muito pelo contrário. A felicidade em Cristo é aquela que supera a dor, é aquela de quem se torna resistente mesmo diante da dor. É por isso que as bem-aventuranças de Jesus são um desafio para nós e ao mesmo tempo uma reviravolta na nossa maneira de pensar nos nossos critérios de felicidade. Quantas pessoas hoje querem ser felizes, mas elas estão confundindo felicidade com egoísmo. Quantas pessoas querem felicidade, mas elas estão confundindo isso com não ter nenhum problema e nenhum obstáculo à frente. A felicidade é realmente ter um ideal, ter a presença de Deus que dá sentido à vida. A felicidade verdadeira está em Cristo. E hoje ele diz palavras desafiadoras, porque ele fala assim para nós, listando 9 bem-aventuranças. Bem-aventurados, ou seja, felizes, aqueles que têm um coração pobre, são pobres de espírito. O que quer dizer isso? Aqueles que confiam plenamente em Deus, aqueles que se esvaziam de todo o orgulho, aqueles que têm a sua riqueza em Deus. Bem-aventurados os que choram. E daí a gente pode dizer assim, Jesus também já é demais agora, o Senhor está falando que são felizes aqueles que choram? Sim, mas aqueles que choram, fazendo com que as suas lágrimas reguem a sua fé e a sua esperança. Então aqueles que choram, mas não choram sozinhos, sabem que Cristo está ali presente e é Ele a nossa força. E mais ainda, aqueles que choram e se tornam tão humanos, que quando também vem uma pessoa num momento de dificuldade, desenvolvem empatia, sentem compaixão. Cristo, sendo Deus, se fez plenamente humano, sem deixar de ser Deus. E aqueles que choram, mas choram com fé, são pessoas também que se conectam às outras e se tornam solidárias com a dor delas. E não fingem que nada está acontecendo, e não ficam só chorando pelas suas dores, não é? Mas são capazes de, com Cristo, dar a volta por cima e também ser uma ajuda, um instrumento na vida dos outros. Bem-aventurados os mansos. E a mansidão da qual Jesus fala, não é aquela de quem não faz nada, mas é aquela de quem se mantém em Deus e sabe que na hora certa, do jeito certo, as coisas acontecerão. É um coração que não se agita na ansiedade, antecipando aquilo que nem aconteceu, mas é um coração que sabe esperar em Deus e sabe que os desígnios dele são maiores do que aquilo que nós até mesmo idealizamos. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Então aquelas pessoas que buscam ser justas, não vingativas. Hoje em dia, justiça e vingança são confundidas pelas pessoas. A justiça é aquilo que vem de Deus. Então quando eu olho sim para as pessoas injustiçadas, quando eu também busco ser justo, quando eu acredito que a justiça de Deus é superior até mesmo àquilo que as pessoas concebem aqui como justiça, é maior ainda do que nós podemos imaginar, porque o bem prevalece. Bem-aventurados os misericordiosos, aqueles que são capazes também de usar de misericórdia com as pessoas, porque sabem que erram, e por isso sabem também que Deus, cheio de misericórdia, e sendo Deus, mesmo não errando, é misericordioso conosco. Bem-aventurados os que constroem a paz. Estamos em tempos bélicos. 2 grandes guerras acontecem, mas existem outras guerras também dentro de nós.
Quem não consegue cultivar paz interior, não consegue dar paz para o outro, não consegue viver em paz com as outras pessoas. Quantas guerras entre nós também, e às vezes são guerras frias. Sabe o que é uma guerra fria em termos de sentimentos e emoções? É aquela em que o orgulho fala tão alto que às vezes a gente não dá o braço a torcer, né? Parece que está tudo bem, mas na verdade está tudo embolado, e a gente cada vez mais se distancia, não só dos outros, mas de nós mesmos, e claro, que de Deus. São aquelas guerras de comentários às vezes feitos por fora, que não resolvem nada. São aquelas guerras da frieza do silêncio, às vezes de um casal que não conversa mais com o outro, não é? E parece que está tudo bem, mas na verdade existe ali uma guerra de egos, porque nenhum dá um passo para que aquela situação se resolva. Bem-aventurados os puros de coração. Esta pureza é a totalidade do ser. Então a pureza de pensamentos, a pureza de palavras, a pureza de intenção, a pureza da castidade, mas a pureza de uma forma ainda mais ampla, não é? Deixar Deus ser Deus e vê-lo na transparência, e não distorcer a imagem de Deus, não é? Mas ter um coração que é purificado, que deixa Deus realmente reinar dentro de si. Por fim, Jesus diz daí diretamente aos apóstolos, porque Jesus até agora diz: bem-aventurados aqueles, só que no último ponto, na nona bem-aventurança, Jesus fala: bem-aventurados vós. Então ele está se referindo especificamente aos apóstolos, e olha o que Jesus diz: aqueles vós que sois perseguidos por causa da justiça, por causa de mim, por causa de mim. E ele diz: alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa. Gente, os apóstolos passaram por todas as contrariedades, e no entanto eles tinham uma felicidade do Espírito. Hoje, a felicidade está sendo reduzida a momentos apenas de prazer, mas nunca se viu pessoas tão doentes emocionalmente e fisicamente falando. Por que será? Numa época em que nós temos tantas facilidades, que nós poderíamos ser mais felizes, talvez do que outras gerações, nós estamos mais infelizes, mais vazios. Nós temos mais recursos, nós temos mais conhecimento, nós temos acesso a tantas coisas. Por que estamos infelizes? Será que é porque nós não estamos girando muito em torno de nós mesmos? Será que porque nós não estamos esquecendo de deixar Deus nos conduzir? Será que é porque nós não estamos nos esquecendo também dos outros e olhando as pessoas apenas quando elas nos servem para algo? O ser humano que vive assim não consegue viver plenamente, porque não nasceu para isso. Em contrapartida, em cada uma dessas bem-aventuranças existe uma promessa: porque verão a Deus, porque serão consolados, porque serão chamados filhos de Deus, porque serão saciados na justiça, porque deles é o reino dos céus. É a esperança que está no coração, e essa esperança é de um dia ser como Jesus, porque a segunda leitura diz hoje que nós somos filhos, nós não somos animais, ainda que biologicamente nós talvez sejamos classificados como animais racionais, muito embora às vezes a gente não raciocina tanto não, viu? A gente age mais pela emoção e pelo instinto, né? Muito embora nós sejamos classificados assim, biologicamente, sabemos que nós somos muito mais do que isso. Nós temos uma alma, e tendo uma alma, nós temos desejo de espiritualidade, nós temos a semente da santidade, nós temos um passaporte para a eternidade.
É por isso que a igreja, através do Concílio Vaticano II, vai nos mostrar que santos, além daqueles que foram pessoas de atos heróicos, pessoas de uma pureza, de uma humanidade, de uma vida de oração, de uma solidariedade com o próximo, além deles, cada um de nós também pode se santificar. Diz o Concílio Vaticano II, os cristãos de qualquer condição e estado são chamados pelo Senhor, cada um por seu caminho, à perfeição da santidade, para a qual é perfeito o próprio Deus. Independentemente do estado de vida, se você é casado, o casamento é um espaço de santificação, porque faz você renunciar, ceder, mas crescer junto, aprender, somar. É ou não é santificação? Fazer exercício de compreensão, ser enriquecido, caminhar juntos. O sacerdócio é também uma forma de santificação, porque o padre, ele não vive sozinho, ele está com uma comunidade, ele é celibatário, mas ele está em contato com as pessoas. E é claro que nós temos aqui inúmeras pessoas e cada uma pensa de uma maneira, e cada uma interpreta as coisas de uma maneira, e às vezes se interpretam de formas, às vezes, bem diferentes daquilo que de fato está acontecendo. Então o sacerdote, como pastor, é aquele que também se santifica junto com as pessoas, as ensina, aprende com elas, caminha junto. O solteiro pode sim se santificar, seja ele consagrado a Deus, seja ele alguém que tem um ideal de vida, sendo solteiro, tem uma razão pela qual viver. Toda e qualquer pessoa, em todas as profissões, seja no poder público, seja nas profissões autônomas, não é? Seja dentro de uma empresa, podem se santificar quando apresentam o seu trabalho a Deus, e a partir daquilo que fazem, não é? Daquilo que produzem, da colaboração que dão, também vão se santificando e santificando o mundo, porque nós estamos interligados. Nós temos que ser gratos, porque não há como viver sozinho, nós precisamos uns dos outros. Então a santidade também perpassa todos esses âmbitos da vida, porque Cristo veio para tudo santificar. O santo, por fim, é aquele que nos dá lições de como adorar a Deus, de colocá-lo verdadeiramente no centro. E também nos ajuda a ver que nós podemos fazer um caminho de santidade. Você pode ser mais santo, você pode ser mais fiel, você pode ser mais justo, você pode ser mais compreensivo, você pode ser mais puro. Você, eu, nós como igreja que é santa e pecadora. Santa porque é guiada pelo Espírito Santo, pecadora porque tem os seus limites, mas nem por isso deixa de caminhar se santificando. E ninguém se santifica sozinho. Se alguém já se considera santo pelas suas virtudes ou por aquilo que fez, está distante da santidade, porque a santidade, como já disse, é um caminho, e ninguém vai subir as escadas do céu sozinho. O santo é aquele que também ajuda outras pessoas a se santificar, e se santifica com elas, perdoando, recebendo o perdão, dando, mas também recebendo, vivendo, buscando a Deus, convivendo, sendo uma pessoa de oração, sendo uma pessoa de atitudes como Cristo. Sede santos, como o vosso Pai Celeste é santo. Esta é a máxima de quem quer seguir Jesus Cristo. Peçamos que nós, cada um, dentro da sua realidade, possa cada vez mais se assemelhar àquele ao qual nós seguimos. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso,